Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos dar uma analisada hoje numa importante decisão do Superior Tribunal de Justiça que impossibilita a prática do que eu chamo de prioridade processual às avessas. Para entender efetivamente o que quis dizer o julgado, vamos passear por dois dispositivos infraconstitucionais, um do Código do Processo Civil, outro da Lei do Estatuto do Idoso, para entendermos exatamente o teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 1048 do CPC 2015 diz o seguinte: terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais, inciso 1, na parte que nos interessa, em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Perceba desde já que o dispositivo legal fala em parte ou interessado. E aí, a lei do Estatuto do Idoso diz o seguinte: Lei 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso, tem uma redação muito parecida com aquela estabelecida no 1048 e diz o seguinte: é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure, de novo, como parte ou interveniente, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Preste bastante atenção que o artigo 1048 do CPC fala em parte ou interessado e o artigo 71 da Lei 10.741 fala parte ou interveniente. Preste bastante atenção nesses dois pontos. Então, vamos ao caso que levou à manifestação do Superior Tribunal de Justiça. Veja a seguinte situação. O caso é o seguinte: uma empresa X ingressa com ação de cobrança em face de um idoso e requer à empresa, autora da ação, já na petição inicial, a prioridade de tramitação prevista no artigo 1048 do CPC e 71 do Estatuto do Idoso. Ora, os dois dispositivos que acabamos de analisar diz que terá tramitação prioritária quando no processo figurar como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ou também, no caso da lei do Estatuto, parte ou interveniente com idade igual ou superior a 60 anos é assegurada prioridade na tramitação. Então, em tese, o pleito da empresa é plausível. A lei, como nós acabamos de ver, nos dois dispositivos que tratam da tramitação processual, fala em parte ou interessado. O STJ, no RESP 1.801.884, foi chamado então a se manifestar sobre a interpretação a ser dada especificamente sobre esses dois dispositivos. Lembrem-se sempre que o STJ, na verdade, é o Tribunal de Superposição responsável pela interpretação e uniformização da lei federal. Muito bem, é o caso. O STJ, nesse caso concreto, que obrigatoriamente é um caso adaptado, ele entendeu que o direito de prioridade processual é um direito subjetivo, é direito subjetivo do idoso. E para isso citou algumas regras de regimento interno do próprio Superior Tribunal de Justiça, além de regras de regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e todas elas estão fundadas no que diz o parágrafo 1º do mesmo artigo 1048, que estabelece o seguinte: a pessoa interessada na obtenção do benefício, e o benefício em questão é a prioridade processual, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas. O STJ basicamente disse o seguinte, no que diz respeito ao direito de prioridade processual do idoso, nós estamos tratando de um direito subjetivo que compete exclusivamente ao idoso, sendo ele a pessoa responsável por requerer o benefício, fazendo prova da condição, ou seja, fazendo prova da idade igual ou superior a 60 anos. Dessa decisão do STJ, nós tiramos algumas conclusões. As conclusões são as seguintes, As conclusões: primeiro, cabe ao idoso requerer o benefício e somente a ele, por se tratar de direito subjetivo. Ele precisa fazer prova da idade, ou seja, idade de 60 anos ou superior. Trata-se, portanto, de direito subjetivo do idoso, e aqui é a parte que importa: não pode ser requerido pela parte contrária sob pena de afronta ao artigo 18 do Código de Processo Civil 2015,
o artigo 18 diz explicitamente: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Aí você começa a se perguntar a seguinte questão: bom, se eu tenho um idoso enquanto réu de um processo, eu vou ingressar com ação de cobrança em face desse idoso. Não seria interessante que essa ação também tivesse prioridade processual, haja vista que no caso do credor o direito dele será melhor resguardado, haja vista a idade avançada do devedor, se o processo tiver trâmite processual acelerado, uma vez que esse idoso pode morrer? Óbvio que existem regras de sucessão processual, mas o devedor é o idoso. Então a entrega da jurisdição e a entrega, nesse caso específico, da jurisdição com justiça, não seria estabelecer a prioridade de tramitação processual, sendo idoso qualquer uma das partes do processo, ocupando o polo ativo ou o polo passivo. Esse é um pensamento interessante, mas esse pensamento, que foi justamente o pensamento enquadrado pela empresa X quando requereu na petição inicial a prioridade processual, não foi chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça. Praticamente o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte: se a ação for do idoso, ou seja, se a prioridade na tramitação processual beneficia o idoso, tudo bem, ele pode fazer esse requerimento, ele e somente ele, fazendo prova da condição de idade, e será deferido pelo juízo. Se a ação for contra o idoso, a tramitação processual prioritária no caso não lhe é favorável, pelo contrário, é uma tramitação que lhe desfavorece. Sendo desfavorável ao idoso, estamos diante de um direito subjetivo, o idoso é quem deve requerer essa prioridade de tramitação e não a parte contrária. Trata-se, portanto, de direito subjetivo que deve ser requerido pelo idoso, em tese, quando lhe favoreça. E disse o STJ que a requisição, ou melhor, o requerimento da prioridade processual pela parte contrária afronta o que estabelece o artigo 18 por se tratar, de novo, de direito subjetivo do idoso. E aí o que eu chamo de prioridade às avessas é o que praticamente eu acabei de explicar. Uma ação contra um idoso, ou seja, com resultado potencialmente desfavorável ao idoso, não tem trâmite processual prioritário, haverá, contudo, em ações a favor do idoso quando ele tenha requerido esse benefício e faça prova dessa condição. Então, a ação do idoso, prioridade requerida pelo idoso com prova dessa condição, possível o deferimento da prioridade processual, ação contra o idoso, prioridade requerida pela parte contrária, mesmo com prova dessa condição, é impossível o deferimento nos termos do que entende o Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da prioridade processual, uma vez que se trata de ação contra o idoso e, portanto, contrária aos seus interesses, razão pela qual não é possível. Então o STJ, justamente nesse recurso especial 1.801.884, estabeleceu exatamente o direito à prioridade processual, o direito à prioridade na tramitação processual como direito subjetivo do idoso, que somente por ele pode ser requerido, fazendo prova dessa condição e sendo deferido pelo juízo. Se o pedido de tramitação processual acontecer pela parte contrária, o juiz não deve deferir, justamente porque a tramitação processual é desfavorável ao idoso, não foi requerido por ele, e esse requerimento afronta o previsto no artigo 18, onde ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Sendo essas as condições estabelecidas pelo STJ no julgamento, nós temos, portanto, a impossibilidade do que eu chamo de prioridade processual às avessas, onde a prioridade processual seria deferida em detrimento, ou melhor, no desinteresse da pessoa em tese protegida pela lei. Há quem concorde, há quem discorde, a verdade é que essa é a decisão do STJ e é preciso ser analisada, interpretada e entendida, porque isso pode cair na sua prova. Então, prioridade processual, quando você tem um idoso como parte do processo requerida pela parte contrária, não é possível, o STJ entende tratar-se de direito subjetivo e o deferimento afrontaria o artigo 18 do Código do Processo Civil. É isso. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.